Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. E antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu só explicar uma coisa, pessoal. Eu não estou assim tão desmotivado ao ponto de parar de fazer vídeo no canal. Fiquem tranquilos que o canal vai continuar, tá? Eu adoro fazer vídeo para esse canal. O que pode acontecer é às vezes demorar um pouquinho e tal, mas não vou parar. Fiquem tranquilos, tá? Eu senti que teve gente que ficou preocupada no sentido de que, calma, é assim mesmo, eu sei que é assim mesmo, mas eu confesso que quando eu vi aqueles números, né, enfim, vocês viram o vídeo, né? Então fiquem tranquilos, o canal continua. Hoje eu quero falar sobre um termo que eu não conhecia. Meu amigo Givaldo trouxe esse termo pra mim, eu não conhecia mesmo, e é engraçado porque eu não conhecia o termo, mas eu conhecia a situação, o significado dele, né? E talvez você também não conheça. Então hoje a gente vai falar sobre esse OpenMate. O que é isso? Não sei se é OpenMate, OpenMate, não sei, enfim. Isso é um termo legal que tem um bom significado por trás, tá? Eu vou explicar sobre ele com ilustrações, teremos ilustrações na tela, fiquem tranquilos para vocês entenderem melhor. Porque eu já fiz vídeos aqui anteriormente fazendo comparações, olha só como é que era o De Volta para o Futuro no VHS e como é que ele ficou no DVD. A gente tem ali uma diferença de corte de cena, tá? Porque o filme, né, vamos lá, todos os filmes ali até meados dos anos 90 eram filmados em filme mesmo, né? O filme, a maioria dos filmes eram filmados em 35mm. Né? A gente não tem esse costume de chamar, igual em espanhol, né? O filme é película, né? A gente chama filme, enfim, fica confuso, mas é isso. Mas a questão é que o filme utilizado nas câmeras eram, em sua maioria das vezes, 35mm, tá? É o mais popular. E esse tipo de filme, ele sempre teve alta definição. Por isso que a gente tem filmes dos anos 70, anos 60, anos 50, que a gente assiste em Blu-ray, em 4K. A gente fica, nossa, como que filmaram isso em 4K? É porque o filme ele sempre teve essa definição toda. A gente é que não tinha esse conceito de definição. Quem trabalhava na indústria cinematográfica tinha essa percepção de que, claro, no cinema a imagem é muito superior à definição, à qualidade. E na TV, putz, era assistível. Mas a gente só começou a entender essa questão de formatos quando veio a TV de alta definição, né? E aí a gente evoluiu para Full HD, 4K, 8K, enfim. E é por isso que a gente tem filmes antigos em alta definição, porque o filme, de novo, sempre comportou toda essa qualidade, né? E por comportar toda essa qualidade, quando o diretor termina de filmar, ação, corta, pum, aquele trecho, ele pode escolher em que parte do filme ele vai aproveitar. Porque é tanta definição que eu não sou obrigado a aproveitar aquele quadradinho inteiro. Eu posso simplesmente, não, eu vou dar tipo um zoom aqui e vou pegar só esse trecho. Então muitas vezes nem se preocupa muito se vazar, por exemplo, às vezes tem um microfone pendurado aqui em cima, sabe? Porque ele sabe que na hora de ir pro cinema aquele microfone vai ser cortado, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem de um filme, ok? Como ele foi filmado. Aí eu tô usando o Jurassic Park, esse vídeo tem no YouTube, tá? O link tá na descrição. É incrível. É exatamente o que foi filmado com a câmera. Toda a área dos 35mm é isso aí. E o que foi pro cinema? Foi essa área aqui. Essa área é que eles cortaram, o Spielberg no caso decidiu que não, olha, eu tenho isso tudo de filme, mas eu vou usar só essa área aqui, 16:9, que é o meu formato cinematográfico. Tá? E claro, quando o filme sai do cinema, ainda naquela época, precisava então de um novo formato que é o 4:3, para ir para TV, porque todas as TVs eram no formato 4:3. Então, nesse frame em questão, essa foi a área que o Spielberg decidiu, ou o responsável pelo corte no formato 4:3, decidiu que iria para a TV. Então você vê, eu tenho uma cena gigante filmada, que foi cortada para ser aproveitada para o cinema, né? E teve um outro corte para ser aproveitada para a TV.
E essa área inteira que você está vendo é o que a galera chama de Open Matte ou Open Mate, tá? E eu sempre tive essa vontade de que, putz, cara, por que eles não lançavam também o filme na versão Open Mate, sabe? Eu vou chamar de Open Mate, gente, enfim. Por que eles não lançavam na versão Open Mate? Porque aí a gente vê a cena inteira, sabe? Uma coisa interessante para quem já viu o filme, quem é fã do filme, né? Putz, eu quero ver a versão Open Mate, né? E recentemente, gente, eu descobri, no YouTube tá cortado em pedaços, eu não sei como conseguiram enganar o YouTube, mas está cortado em pedaços. Quer dizer, eu sei como conseguiram, né? Já vou explicar. O filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, o primeiro, tá? Com o Tobey Maguire, né? Do Sam Raimi. Esse filme ele está todo em Open Mate para você assistir no YouTube. Tem uma playlist, ele tá cortado em pedaços de 5 minutos, 10 minutos, enfim. Mas é incrível. Então olha esses frames, cara. Esse frame que aparece microfone, sabe? Frame que tem sombra da câmera na lente, sabe? Porque o Sam Raimi sabia que ele... eu tô filmando essa área inteira, mas não é isso tudo que vai pro cinema, né? Mas alguém pegou essa cópia do filme original e digitalizou e jogou na internet, gente. Chamou de Open Mate, ou seja, né? Sem cortes nenhum. Como ele foi filmado originalmente, né, na película. Você tá vendo o que o diretor viu quando ele estava gravando o filme, né? Isso é muito interessante. E é até mais interessante porque, assim, esse filme já se tinha essa definição de que quando fosse pro cinema, ele iria em formato 16:9. Tanto é que todas as cenas que tem efeitos especiais, ele corta para 16:9. E aí depois, quando tem uma cena assim que não tem efeitos especiais, ele volta para 4:3 ou quadrado, né, 35mm. É muito legal assistir essa versão, tá no YouTube, o link também tá aqui na descrição, tá, galera? Confere lá depois, é bem interessante. E aí eu fui descobrindo que a comunidade tem investido em conseguir filmes Open Mate. Mas assim, isso tem uma variação muito grande. Por exemplo, eu consegui encontrar para baixar a trilogia Matrix, tá? A trilogia Matrix que eles chamavam de Open Mate. Só que quando eu fui conferir, ela não é realmente Open Mate, tá? Ela é uma versão 16:9, porque o Matrix ele tem a versão do VHS. Vamos lá, o primeiro filme ele saiu em VHS ainda. E a versão VHS ela é muito diferente, muito não, mas ela mostra muita coisa a mais do que a versão do DVD ou a versão do cinema, que é ultra wide, né? Ela é aquela bem esticadona. A versão do VHS ela mostra muito mais para baixo, tá? E corta um pouquinho dos lados, né? No ultra wide você vai ver mais para os lados, mas em compensação eles cortam a parte de cima e cortam muito a parte de baixo. Harry Potter é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Provavelmente tem algum padrão Warner da época, não sei. Se você assistir a versão, e aí você vai achar fácil em DVD, 4:3, você vai ver que você vai enxergar muito mais da cena ali do meio para baixo do que a versão do Blu-ray, né? A versão ultra wide que tem no streaming, enfim. E aí o que acontece? Alguém reeditou esses filmes por algum motivo, talvez para TV, não sei, num formato que não foi comercializado, que não existe nem em DVD, nem em Blu-ray, nem em streaming. Por exemplo, Matrix em 16:9. Matrix 16:9 você não acha vendendo. Não tem a versão de Matrix, o primeiro filme, tá? Em 16:9, nem no streaming, nem em DVD, nem em Blu-ray, pelo menos até onde eu sei. E aí passou, provavelmente, em algum canal de TV, eu não sei explicar, e gravaram. E como ele mostra mais, né, mais cena, mais área de cena do que a versão do streaming, a versão do Blu-ray, chamaram de Open Mate, mas ele não é bem Open Mate, tá? Porque eu comparei, veja aí essa comparação, ó. Tem aqui a versão do VHS, a versão do streaming, do Blu-ray e a versão do 16:9 que chamam de Open Mate. Você pode ver que ela tá algo entre os dois. Ela não é o 35mm inteiro, não mostra aquelas falhas de 35mm, né? Então não é bem Open Mate.
Um outro filme que eu vou tocar de novo aqui nessa tecla é De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, o Spielberg, olha só, eu fazendo confusão. O Robert Zemeckis, que foi o diretor, né? E aí eu acredito que isso é uma decisão do diretor, né? Ele filmou em 35mm a área toda que ele queria já pro VHS. E quando foi pro cinema, ele simplesmente pegou e fez o corte da parte de cima e da parte de baixo. O primeiro De Volta para o Futuro inteiro, se você assistir ele no formato full screen 4x3, ele tem muito mais área de cena para você assistir do que a versão DVD, Blu-ray, cinema, streaming, enfim, que é 16:9. O 2 e o 3 não, já é um meio termo. Mas o primeiro, se você assistir essa versão full screen, que é a do VHS, existe também um DVD que vende lá fora, versão full screen, tá? Dos 3 filmes. Mas o primeiro, em exclusivo, ele é totalmente open-mate. Só que o Robert Zemeckis teve o cuidado de enquadrar bem a cena, de não aparecer microfone, esse tipo de coisa, né? Então, ele é 100% aproveitado os 35mm para o formato 4x3. E aí, mas durante as filmagens, é claro que ele foi enquadrando de modo que ele, né, sabia que quando fosse lançar aquilo pro cinema, era só cortar um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo e pá, tava a versão pro cinema. Gente, eu acho que o padrão devia ser esse, porque ia ser muito mais interessante, né? Você ia ter a versão do cinema, que beleza, é a versão que o diretor tava vigiando para não cortar a cabeça de ninguém, né, nem nada desse tipo. Mas quando você for assistir uma televisão 4x3, você ia ter uma área maior, né? Você ia ver mais cena do filme, seria mais interessante. É claro que isso tudo é uma questão de decisão da produção. Eu imagino que vem da direção, né? O diretor que deve decidir, não, eu quero filmar em ultra wide, quero filmar em... Porque assim, a versão do Zack Snyder, do Liga da Justiça, ela é em 4x3, né? Porque ela aproveita, vamos dizer assim, entre aspas, aproveita toda a área dos 35mm, apesar de que eu acredito que não foi filmado em 35mm, né? A maioria desses filmes mais novos são filmados em câmeras digitais. Mas até a câmera digital, o sensor também é quadrado, ele não é wide, né? Então, em teoria, se ele for utilizar toda a área do sensor, vem uma imagem de 4x3 aproximadamente. Então é isso, gente. Fica essa curiosidade, eu já falei disso antes. Uma das coisas que eu mais gosto de ver no VHS ou melhor, uma das coisas que eu mais gosto no VHS é fazer essa comparação, né? Principalmente de filmes que eu já vi muitas vezes, né? Coloco aqui a versão de VHS 4x3 e coloco a versão do streaming ou do DVD, do Blu-ray, enfim, que é o wide, né? E fico comparando o que cortou o que, sabe? Se o do VHS tá enquadrado melhor, enfim. E às vezes te dá, se você é muito fã de um filme, te dá uma experiência diferenciada, assim como Harry Potter, né? Eu sei que muita gente é fã de Harry Potter, eu recomendo. Você já deve ter visto Harry Potter várias vezes num formato widescreen. Pega o DVD antigo da época, quase todos os DVDs que foram vendidos de Harry Potter, o primeiro, são versão 4x3. O 1, o 2, o 3, o 4 você acha fácil. Versão full screen que chamam, né? E começa a assistir e comparar, você vai ver que é absurdo. O 4x3, embora ele corte um pouquinho as laterais, ele mostra muito mais cena do que a versão widescreen. Quando eu assisto, assim, não é uma questão de preferência, dizer que 4x3 é melhor. Não, é interessante você ver as duas e você vai, olha, aquilo ali eu não tinha percebido na versão tal porque cortava aqui nessa cena. Então quem é fã, quem curte, fica a dica. É interessante você tentar fazer essas comparações. E que bom que a comunidade tem se movido aí para conseguir mais filmes nesse formato open-mate, mesmo que alguns não sejam exatamente toda a área do 35mm, né? Que seja só uma versão diferenciada, né? Então eu já encontrei, por exemplo, o Matrix, encontrei Titanic, encontrei o Homem-Aranha, enfim, não pesquisei muito, mas esses foram os principais que eu lembro que eu peguei. A versão que eles chamam de open-mate, que é uma versão diferenciada em 16:9. Então você vai ter uma área um pouco mais de área para assistir, né? E, gente, esse é um padrão que vai à loucura, né? Porque a gente também tem um padrão de cinema, até onde eu sei não existe no Brasil, mas lá fora tem, que
que é o ScreenX. O ScreenX, cara, ele além de ter aquela tela de cinema na tua frente, ele ainda tem uma projeção lateral. Então tem vários filmes, tá? Vários filmes, já tem um bom tempo, que você acha que você tá vendo tudo do filme, mas não, ele tem muito mais imagem que você tá perdendo. E eu nem sei se isso vai ser adaptado para home theater um dia. As pessoas vão conseguir assistir um filme em casa, né, da sua área principal e também lateral. Então se você jogar no YouTube aí, eu vou botar alguns trailers aqui também na descrição. Nossa, cara, você vai ver que tu tá perdendo, tá achando que, nossa, tem o filme e viu o filme da melhor qualidade. Não, tem muito mais coisas, sabe, para você assistir de filme que tá sendo filmado e a gente tá perdendo, e eu não sei até onde isso vai evoluir. Talvez para um VR, você vai assistir um filme em 360, né? Vai poder assistir, olhar para qualquer área que você quiser. Tem alguns assim, mas não comercialmente, né? Para cinema, enfim. É isso, galera. Viajei um pouco no papo, mas fica a dica. Eu não conhecia esse termo. Valeu, Givaldo. O Giva aí que me mandou o filme. Ah, lembrei. Foi Tubarão, melhor dizendo. Spielberg, né? É que ele me mandou versão OpenMate. Eu falei, putz, eu não sabia o que era isso e tal. Ele, E eu que gosto de gravar filme em VHS, né? Fica a dica também pra quem gosta. Putz, conseguir uma versão OpenMate é ótimo, porque você pode fazer a edição e enquadrar sem perder nada da cena, né? É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o que é OpenMate. Espero que esteja falando certo também. Não sei se é OpenMate, mas é sobre isso. E não esquece aquele like, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!